Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo episódio da websérie 9 Miniaturas Brasileiras. Nesta pequena série, nós pretendemos abordar questões específicas de um desafio que a Filarmonia Brusque se propôs: reorquestrar, rever e fazer o que muitos usam o termo uma releitura de uma obra originalmente escrita para orquestra de cordas e percussão. Neste episódio, nós gostaríamos de discutir texturas musicais. E quando falamos em texturas musicais, estamos falando principalmente da construção e elaboração sonora, da organização dos elementos musicais através de duas grandes escolas que ocorreram na história da música. Inicialmente, a homofonia, que nasce da monodia do canto-chão, do canto gregoriano, e do excesso de tempo que a nossa civilização passou cantando uma melodia só, surgiu o desejo de variar. E a partir dessa ideia de variação surgiu a polifonia, vários sons, várias melodias simultâneas. E a grande questão entre homofonia e polifonia não é a quantidade de instrumentos tocando, mas é que na homofonia nós temos a predominância de uma melodia. Isso será amplamente discutido pelos integrantes da orquestra, porque esse termo melodia também se define a partir do timbre do instrumento. E isso é uma coisa muito característica, porque a gente pensa que o nosso instrumento deve tocar a melodia toda. E neste caso da nossa releitura, há muitos instrumentos que entram para recortar a melodia. Mesmo que o instrumento de corda continue a tocar a melodia inteira, ele vai perceber que alguém recorta essa melodia com ele. E ao recortar, traz uma nova sensação. Isso tudo dentro desta estrutura chamada homofonia. Porém, temos miniaturas que são extremamente polifônicas, como, por exemplo, Lembranças de Gonzagão, onde uma célula, o que seria um sujeito, uma ideia musical motriz, ela se repete em entradas consecutivas por vários instrumentos, sendo que você não consegue identificar qual é a melodia principal, porque aquele pequeno trecho se repete várias vezes e quem está ouvindo não consegue construir aquela ideia melódica de arco, começo, meio e fim. Então a polifonia, ela, quando é escrita para um conjunto instrumental ou vocal, ela consegue quebrar e provocar um pouco esta sensação. Cadê a melodia? Porém, ela tem uma coisa muito característica. Aquele pequeno trecho passa a soar em vários instrumentos de forma consecutiva, criando uma atmosfera sonora muito interessante. Eu gostaria então de passar para vocês a continuação deste tema, exatamente trazendo essa problemática, tanto na interpretação, na técnica, na sonoridade, na expressividade, como é tocar uma melodia tradicional e como é talvez até mais desafiador fazer parte desse processo polifônico, dessa ideia de várias coisas soando simultaneamente e você se pergunta, quem é mais importante dentro desse discurso?
Muitas vezes, na homofonia, a gente não toca a melodia principal, mas isso não quer dizer que a nossa voz seja algo talvez secundário. Claro, ela pode até se tornar secundária em questão da melodia principal, mas ela sempre vai ter a sua função e o seu direcionamento. Cada voz dentro da orquestra sempre é conduzida para algum lugar e precisa ter um direcionamento de frase. Nem que ele seja só uma ajuda rítmica, e que ele tenha essa função de talvez manter o pulso, ou até como uma base harmônica para a orquestra. Outra peça também que está dentro das miniaturas é o hino, que traz um conceito muito interessante, que é todos os instrumentos tocando a melodia juntos, que traz uma certeza maior naquilo que está sendo expressado, uma força maior também. Então, fazendo também um caminho no meio com pizzicato, buscando algumas partes rítmicas, e depois retornando com esse conceito de força novamente. Nas miniaturas, essa questão que a gente está falando, tanto que foi discutido no episódio passado, que a gente falou da inclusão de novos instrumentos, da saída de alguns instrumentos, né? E a questão da polifonia, a homofonia, ela, pra gente no violino, que geralmente é um instrumento que está puxando a melodia, que está fazendo a melodia, é um desafio um pouco maior. A gente tem que mudar um pouquinho o jeito de tocar, né? E um desafio individual muito grande é a questão da liderança, porque ela muda. E eu sinto que nas miniaturas a gente exige um pouco mais essa liderança, né? Tanto a orquestra quanto o naipe, ele pede assim, para onde que a gente vai agora? E é muito importante a gente ter a clareza, qual é o objetivo, o que a gente quer, para também comunicar para a orquestra e também chegar nesse resultado que a gente quer. A gente sabe aonde a gente quer chegar, a gente já tem uma memória porque a gente viu as miniaturas serem construídas desde a base, desde os primeiros rascunhos de arcada que a gente adaptou e fez em conjunto. Então a gente teve que reduzir muito o som sem perder a qualidade da dinâmica. A gente teve que expressar um pouco mais o que a gente queria ou sair um pouco mais em determinadas partes. Lembranças de Gonzagão é uma música bem desafiadora, assim, porque tu entra com a melodia e daqui a pouco tu sai e tem que saber aonde que dá a intensidade, aonde tira, né? Justamente porque é uma música cheia de polifonia. Então, é um desafio. A gente nunca está confortável nela, a gente está sempre, né, se adaptando, mas é uma música que também tem um resultado muito bonito, né? Eu acho que para quem é espectador, para quem está ouvindo, também é muito curioso e agrega muito.
nós, dos primeiros e segundos violinos, iniciamos com a melodia e logo depois tem um processo no meio onde outras vozes entram e caminham juntos nesse percurso. E depois retornando com a melodia novamente, trocando a melodia de um instrumento para outro. Então é muito interessante. A maior dificuldade polifônica, tecnicamente falando, eu acredito que seja na claridade sonora. Quando existem várias vozes fazendo melodias ou uma melodia sobre outra melodia, é muito importante que as vozes estejam claras para que não fique o som muito poluído.